Eu estou em frente à Igreja São Francisco de Assis, que está bem aqui, e estou perto de outras igrejas aqui de São João del Rei, que aqui o que não falta é a igreja, mas eu não vou falar nesse vídeo sobre igrejas, catolicismo ou arte sacra. Esse vídeo aqui é para falar sobre uma personagem que viveu naquela casa ali atrás. Uma importante personagem no cenário da Inconfidência, ou Conjuração, como você preferir, mineira, e sim, uma personagem feminina. Uma das poucas personagens que chegaram até a gente, mesmo que a história tenha tratado de apagar boa parte das mulheres que participaram desse movimento. Vem comigo conhecer a Bárbara Heliodora. Bárbara Heliodora nasceu aqui em São João del Rei mesmo, no ano de 1759. E ela viveu naquela casa ali até pouco depois de se casar com seu marido, o Alvarenga Peixoto. E aí começa a sua conexão, né, com as movimentações aqui da Conjuração Mineira. A Bárbara Heliodora, ela era uma mulher letrada, o que era bastante difícil ali para a época. Ela trabalhava com fazendas, com mineração, e ela era muito ligada ali ao seu marido e aos movimentos que começaram a eclodir aqui em Minas Gerais, especialmente em Ouro Preto, em relação à necessidade de independência, principalmente aqui da região de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, da coroa. É claro que a história aí da Inconfidência Mineira vocês já conhecem melhor, vocês sabem tudo aquilo que nos é contado sobre o Tiradentes, que existe até uma cidade aqui ao lado de São João del Rei que carrega o seu nome, mas a gente pouco sabe sobre esses personagens que nos deixam como secundários, mas na verdade foram bastante importantes aí no contexto da Conjuração Mineira. Primeiro, por que você está chamando de Conjuração Mineira e não de Inconfidência Mineira, Maurício? Porque o nome Inconfidência ele pressupõe que você não está sendo fiel a algo, né? E nesse caso aqui não seria fiel à coroa. E essa perspectiva é uma perspectiva muito aliada com a visão que a monarquia tinha daqueles movimentos em relação à independência. Conjuração não, conjuração é um nome estabelecido para uma reunião aí de pessoas que possuem ideais próprios e se rebelam contra alguma ordem vigente. Então o nome conjuração ele se aproxima um pouco mais do que o próprio movimento, de como o próprio movimento se via. Não necessariamente um movimento traidor aí da pátria, mas sim um movimento que não via mais futuro na monarquia. O Alvarenga Peixoto, ele era também um minerador e era um poeta aí bastante influente na época aqui em Minas Gerais, tinha bastante contato com também os intelectuais que residiam ali em Ouro Preto, onde realmente a conjuração estourou, né? Mas ele tinha por trás dele uma grande mulher. Essa grande mulher era a Bárbara Heliodora. Como eu falei para vocês anteriormente, Bárbara era uma pessoa letrada, inclusive há registros que se encontravam principalmente na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, de cartas que ela costumava escrever ali para outros integrantes aqui do movimento, para o seu marido, e até mesmo poemas. Inclusive um desses poemas, o único que está assinado com seu nome, faz com que ela tenha, para muitos historiadores, o título de primeira poetisa brasileira, porque era muito comum que as mulheres não assinassem os poemas que eventualmente escrevessem à época, utilizando-se de pseudônimos masculinos para que a sua arte ali fosse reconhecida. E ela não, ela foi a primeira que realmente assinou como Bárbara Heliodora um de seus poemas. Ô Maurício, segura um pouco aí, dá uma segurada nessa história. Vamos falar um pouquinho aí com o pessoal antes. Como assim falar com o pessoal? Deixa eu continuar a história aqui da Bárbara Heliodora, tá bastante interessante. Sim, mas antes de continuar, você podia aí pelo menos pedir o like aí para eles, pedir para que eles compartilhem o vídeo, pedir para que eles comentem abaixo o que eles estão achando, porque esse tipo de direcionamento faz com que você melhore o teu conteúdo dia a dia. Você não percebeu isso ainda? É verdade, pessoal, acho que tava na hora mesmo de eu pedir o like, mas como o Maurício já fez por mim, eu espero que vocês atendam o pedido dele. Valeu, vamos voltar para o vídeo agora que a gente já enrolou demais com essa palhaçada aqui. Além disso, há registros históricos
de que essa casa aqui ela foi sede de algumas das reuniões ali das pessoas que integraram a Conjuração Mineira, ou então dos Inconfidentes, né, como a gente conhece mais aí popularmente. Inclusive, o seu marido, o Alvarenga Peixoto, ele passou por um dilema ali, no sentido de que ele foi capturado pelo poder monárquico e ele teve a oportunidade de ser um dos delatores de de todo o movimento ali, da conjuração. E diz-se, né, há relatos históricos, de que a Bárbara teve fundamental importância no sentido de dizer que ele não deveria ser mais um dos traidores, né, do movimento, e que ele deveria passar ali pelo julgamento que fosse imposto e que ela aguentaria também esse julgamento. E o que aconteceu ali com o Alvarenga Peixoto foi que ele acabou sendo condenado à extradição. Ele passou todo o resto de sua vida na África e, além de passar o resto da sua vida na África, a maior parte dos bens ali que pertenciam ao casal foram retirados e acabaram indo à praça pública. O que Bárbara conseguiu com o tempo foi que um dos amigos ali da família recomprasse esses bens e devolvesse a Bárbara a posse desses bens. Ou seja, eles acabaram não perdendo tudo que tinham devido a essa influência, essa amizade que eles possuíam com pessoas com mais condição econômica aqui na região. Porém, a Bárbara e seus filhos aqui, eles não tiveram mais a companhia do seu pai, do Alvarenga Peixoto, do seu marido, né, no caso da Bárbara, e do seu pai, no caso dos filhos. E foi muito custosa aí para a Bárbara a época, porque há relatos de que ela passou a lidar ali com a vida de uma maneira um pouco diferente. Há pessoas que começaram a chamá-la de louca. O fato é que Bárbara, depois dessa experiência traumática e também por se sentir perseguida aqui na região de São João del Rei, ela acabou se mudando para o sul de Minas, para uma cidade chamada São Gonçalo, e lá viveu até seus últimos dias, tendo morrido ali com aproximadamente 60 anos. Os seus restos mortais foram enterrados à época, porém eles foram removidos e misturados com outros restos mortais, fato com que Minas perdesse aqui, essa região de Minas aqui, perdesse um pouco da história da Bárbara Eleodora, tanto da sua importância em relação à Conjuração Mineira, quanto da sua importância em relação também à história de ser uma das primeiras poetas brasileiras, entre outros fatores. Tá, Maurício, mas nada foi feito? O que vem sendo feito? Por que essa história nunca chegou até mim? E por que agora você está trazendo ela para nós, né? Primeiro de tudo, normalmente eu trago histórias meio lado B, né? Histórias que a gente não costuma aprender aí no colégio. E essa história da Bárbara aí caiu como uma luva ali quando eu cheguei aqui em São João del Rei. Eu vou começar para vocês que nem eu a conhecia, tampouco o pessoal do hostel aqui que eu tô hospedado conhecia, e eu acho que pouca gente aqui de São João del Rei deve conhecer também a história dela. Talvez tenha ouvido falar no nome dela, mas não saiba dessa importância dela no movimento da Conjuração Mineira, tendo participado ali das reuniões, e mesmo que não assinasse, porque os maridos normalmente protegiam as mulheres, né, impediam que elas assinassem. Porém, tenho sentido aqui em São João del Rei principalmente um movimento aí de resgate histórico em relação não à reforma, não somente à reforma dos lugares, né? Por exemplo, a própria casa aqui dela está passando por um processo de reforma, então eu não consegui filmar lá dentro, né? Mas fico feliz de que tenha sido empenhado aí quase R$1 milhão para que seja reformada essa casa. Então espero que a próxima vez que eu passar aqui por São João del Rei, essa casa já esteja aberta aí à visitação. Aos fundos dela funciona uma biblioteca e funciona a Academia de Letras aqui de São João del Rei, ou seja, o imóvel ele ficou marcado aqui para a cidade, e isso me deixa bastante contente porque realmente é um imóvel que ele vai ser bem cuidado, né? São João também vem reformando outras igrejas aqui ao redor, vem buscando esse turismo histórico, né, e essa reparação histórica. E isso foi feito também com a Bárbara Eleodora. Há aproximadamente um ano foi feito um ato de reparação histórica, partindo ali do governo do estado de Minas Gerais, que reconheceu
formalmente a importância dessa mulher para a Conjuração Mineira ou para a Inconfidência Mineira e a colocou dentre os nomes reconhecidos dentro do Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Esse é só um primeiro passo, né? Os próximos passos a gente está vendo aqui em São João del Rei, por exemplo. Lá em São Gonçalo também existe uma casa em homenagem a ela, como se fosse um museu. Então a gente tem visto esses movimentos de reparação histórica sendo prestados, mesmo que 200 anos depois, mas são movimentos que vêm acontecendo e que eu acho que seria uma obrigação minha, realmente, depois de ter contato com essa história, participar um pouco desse movimento de reparação histórica e trazer, nem que seja para esse público reduzido que eu tenho, normalmente aí de 100 pessoas, 200 pessoas, a história de alguém que provavelmente 90% dessas pessoas nunca ouviu falar ou nunca teve contato. E não é uma história de alguém qualquer, né? É uma história de uma mulher que estava inserida ali num cenário majoritariamente masculino, que participou de decisões, e há documentos que comprovam que participou de decisões em relação à Conjuração Mineira, que produzia por si poemas e que assinou, até onde se tem registro, o primeiro poema com o próprio nome, sendo uma mulher. Então são fatores assim que não tem como deixar passar essa história, né? Não deixam margem nenhuma para que eu não viesse aqui hoje e gravasse essa história para vocês. É isso então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aberto um pouco a mente para a existência desses personagens um pouco mais lado B aí na história da Conjuração Mineira, e espero que vocês eventualmente pesquisem um pouco mais e entendam um pouco mais a vida da Bárbara Eleodoro. Valeu, até uma próxima!